Bom, pessoal, então vamos aqui a mais uma estrutura, tá? E aqui nós temos o modo de elasticidade multiplicado pelo momento de inércia, este valor, tá? E aqui pede para calcular as reações e traçar o diagrama de momento fletor. Tá? Então, vamos usar o método de deslocamento, né? Como sempre, e resolver pelo método de deslocamento uma estrutura dessa é basicamente resolver esta equação, tá? Onde nós temos as nossas variáveis beta 10 e k11, e a partir da aquisição dessas variáveis a gente pode isolar aqui essa equação e encontrar D1. Eu já deixei no formato, a equação está no formato de uma deslocabilidade. Por quê? Porque a gente olha aqui essa estrutura e a primeira coisa a fazer é determinar, desenhar o sistema hipergeométrico, identificando onde é que vai estar a nossa chapa. E a chapa fica sempre nos apoios intermediários. E o apoio intermediário, o único apoio intermediário que nós temos nessa estrutura aqui, é o apoio do ponto B. Então eu vou lá e insiro a minha chapa aqui no ponto B. Esse vai ser agora o nosso ponto da deslocabilidade 1. Bom, o que eu faço agora? Eu faço uma análise de barras isoladas. Tá? E quando eu faço a minha análise de barra isolada, eu já encontro as componentes do meu beta 10. Ou seja, existe apenas um momento de engastamento perfeito agindo nesse ponto da deslocabilidade 1, devido ao carregamento. Só que ele vai sofrer influência, esse momento de engastamento perfeito, ele vai sofrer influência tanto do carregamento da esquerda quanto do carregamento da direita. Tanto das condições de contorno da direita quanto das condições de contorno da esquerda. Tá? Condições de contorno da direita e da esquerda. Troquei aqui. Certo? Bom, então eu posso dizer finalmente que o meu beta 10, que é a minha primeira variável aqui da minha equação, vai ser a soma desses dois betas aqui, ó, esses dois momentos de engastamento perfeito. Tá? Se nós corrermos lá na tabela, nós temos isso. Ó. Olha aqui, ó. Devido a essas condições de contorno e essa condição de carregamento, nós temos, vamos lá, a condição de contorno bi-engastada. Tá aqui, ó, condição de contorno bi-engastada é essa. Condição de carregamento, carregamento distribuído de modo uniforme. Carregamento distribuído de modo uniforme está aqui. Casando essa condição de contorno e condição de carregamento, nós temos esses dois valores. Esses dois valores são o momento no ponto A e o momento no ponto B. Momento de engastamento perfeito no ponto A, momento de engastamento perfeito no ponto B. Tá? Então nós temos aqui, como o que a gente quer é um momento de engastamento perfeito do lado direito, que corresponde ao lado B, ao ponto B, então ele vai ser negativo QL ao quadrado sobre 12. Está aqui, ó. Negativo Q, que vale 10, L ao quadrado, está aqui o L 4,5, dividido por 12. Mas, vamos para a segunda condição de carregamento e a segunda condição de contorno. A condição de carregamento é uma carga concentrada no meio. Aqui, ó, carga concentrada no meio. Tá? L sobre 2. E a condição de contorno? A condição de contorno é engaste do lado esquerdo e apoio do primeiro gênero do lado direito. E está aqui, ó, engaste e apoio. Ah, mas esse apoio é do segundo gênero, não tem problema. Tá? Só quer dizer que não vai ter momento. Então, se não vai ter momento, pode ser primeiro ou segundo gênero. Tá? Então, está aqui, ó, o meu beta 10 na barra 2 seria o momento do lado esquerdo, ou no ponto A. Se eu casar a condição de carregamento e condição de contorno, eu tenho aqui, ó, mais 3,16 de PL, mais 3,16 de P, que é 50, e L, que vale 3 metros. Ok? Então, só aqui para quem ainda não sabe utilizar a tabela, nós trouxemos aqui para que vocês entendam como é que funciona esse momento de engastamento perfeito. Depois que eu encontro os valores, está aqui, ó, 11,25, eu insiro aqui na minha equação, tá? E vou atrás do meu K11, que seria o coeficiente de rigidez, aqui dessas duas barras. E quando eu olho o coeficiente de rigidez, eu olho apenas a geometria do problema, tá? A própria barra, seja ela barra 1 ou barra 2. O que acontece? Eu vou aplicar uma rotação unitária aqui nesse ponto, de 1 radiano do lado no sentido anti-horário, e
vou ver o que acontece com as barras. Vai haver uma redistribuição de momentos aqui, e esses momentos são chamados de coeficiente de rigidez. Por exemplo, quando eu aplico uma rotação unitária aqui, é necessário que haja um momento chamado K1, B1, que vai ocasionar essa rotação aqui nesse ponto. Aqui, ó, devido à rotação unitária, vai também gerar um momento aqui nesse ponto que vai rotacionar nessa configuração. Tá? Interessante observar aqui, ó, que o coeficiente de rigidez total vai ser o coeficiente de rigidez sob a influência da barra 1 e da barra 2. Por isso que eu desenho esses dois aqui para depois somá-los. Tá? Então, a soma deles vai ser, nesse caso aqui, como eu tenho a rotação unitária, como eu quero saber o momento em cima da rotação unitária, ele vale 4 EI sobre L, onde o EI vale 180 mil, L 4,5 metros. Já esse daqui, ó, ele vale 3 EI sobre L. Por quê? Porque apesar de estar em cima da minha rotação, do outro lado eu tenho um apoio que não é um engaste. Nesse caso aqui eu tinha engaste, então por isso que ficou 4 EI sobre L. Aqui não. Aqui não tem engaste, vale 3 EI sobre L. Resolvendo, eu tenho isso. Inserindo aqui na minha equação, tá? Eu tenho isso. Isolando D1, eu tenho que D1 vale menos 11,25 sobre 340 vezes 10 ao cubo radiano. Tá? Encontrada a minha deslocabilidade, tá? Eu vou para a minha formulação geral, que eu vou encontrar o momento em qualquer ponto que eu queira calcular, desde que ele esteja aparecendo, desde que ele esteja exposto. Dentro dessa viga eu tenho infinitos momentos fletores, tá? Então eu preciso abrir seções para que eles apareçam. Aqui, ó, nesse ponto A, o próprio problema já seccionou aqui, ó, e abriu uma seção e dizendo que existe um engaste aqui, mas na verdade isso é uma seção, porque ele está engastado no pilar. Então foi um corte que nós fizemos aqui, por isso que aparecem as reações de apoio, por isso que aparece este momento aqui A. Ele já está disponível aqui para a gente calcular. Para formular a aquisição do momento A em termos de equação, tá? Onde for J eu ponho o ponto A, e onde for I eu vou variar de 1 até quantas deslocabilidades eu tenho. Como eu tenho só 1, ele vai variar de 1 a 1, e o resultado é isso. Ó, tá? Onde tinha J eu ponho A, tá? E o I ele variou de 1 até 1, e só ficou uma parcela aqui, o meu produto. Bom, quem é beta A0 e quem é KA1? Beta A0, ele nada mais é do que, olha aqui, ó, momento de engastamento perfeito no ponto A devido ao carregamento aqui original, que é o carregamento distribuído de 10 kN por metro. Tá? Na nossa tabela, a gente já corre lá e calcula. Tá? Tá aqui, ó. A nossa tabela diz que ele vale QL ao quadrado sobre 12 positivo. Tá? É só vocês correrem lá na tabela. Quem é o meu KA1? É o coeficiente de rigidez no ponto A devido a uma rotação unitária feita aqui no ponto da deslocabilidade 1. Tá? Aqui, ó, é bem aqui, ponto da deslocabilidade 1. Ok, então no ponto da deslocabilidade 1 eu fiz uma rotação. O que acontece com o ponto A? O ponto A, quando eu faço uma rotação unitária aqui, ele precisa de um momento de valor igual a 2EI sobre L para permanecer a estrutura nesta condição de deformada. Tá? Bom, eu tenho esses valores de Q, eu tenho os valores de EI e os valores de L. Eu substituo aqui o valor de D1 também que eu já tenho, tá? E dá isso aqui, ó. Resolvendo essa expressão numérica, eu tenho que o meu momento no ponto A vale 14,228 kN. Bom, ele está dizendo que é no sentido anti-horário. Então, vamos permanecer aqui no sentido anti-horário do jeito que a gente deixou. Tá? Só vou colocar o valor agora dele aqui. Agora, percebam que nesse ponto aqui não há momento. Eu só tenho momentos agora dentro da minha viga. E para exibi-los, eu preciso abrir seções. Vamos ser estratégicos, então. Eu vou abrir uma seção aqui no ponto B. Abrindo uma seção aqui no ponto B, o que acontece? Eu tenho essa estrutura. E olha aqui, ó, apareceu o meu momento em B. Trazendo a formulação
geral para o momento no ponto B, eu tenho isso. Ó. Só que veja, eu vou analisar primeiramente a barra 1, depois eu vou calcular o mesmo momento analisando a barra 2 para que vocês vejam que independente da barra que eu pegue, o momento ele é único num ponto. Então ele tem que dar o mesmo valor, certo? Então vamos resolver aqui o momento em B. Ele pede primeiro o momento de engastamento perfeito no ponto B e depois pede o coeficiente de rigidez no ponto B devido a uma rotação unitária feita na deslocabilidade 1, que coincide com o próprio ponto B. Está aqui, ó. Então nós temos isso. O momento de engastamento perfeito no ponto B devido ao caso 0, que vai dar menos que L ao quadrado sobre 12, conforme nós já havíamos visto, tá? Mais coeficiente de rigidez no ponto B devido a uma rotação unitária no ponto 1, que é no próprio ponto B. Então, quando a rotação unitária foi feita em cima do momento que você queira calcular, ele vale 4EI sobre L. Substituindo aqui o valor da minha deslocabilidade 1 nessa expressão aqui, ó, o que acontece quando eu substituo? Ele transforma-se nessa expressão numérica e o resultado, menos 22.169 kN no sentido horário. Tá? Ou seja, eu já posso colocar aqui um lado. Tá? Para equilibrar, eu preciso do outro aqui. Isso aqui está ocasionando desequilíbrio. Mas eu já coloco aqui para que vocês entendam que o que nós encontramos foi o momento, a carga do tipo momento desse outro lado. Que quando ela juntar-se com a carga do tipo momento do outro lado, ela vai gerar um esforço conhecido como momento fletor. Tá? Para eu ver a carga do outro lado, eu tenho que abrir a mesma seção, só que agora considerar o lado direito da estrutura. Está aqui, ó. E aí aparece o MB, momento do ponto B do outro lado. Só para eu corroborar os cálculos, tá? Só para eu chegar no mesmo valor. Tem que chegar. Para eu formular de acordo com essa estrutura, com esse momento, a equação ganha esse formato. Só que agora eu estou analisando a barra 2. Tá? E o que acontece? Eu preciso do momento de engastamento perfeito aqui, ó, desse ponto, e o coeficiente de rigidez desse ponto, sabendo que a rotação unitária foi aqui. A gente sabe pelos mesmos motivos que vai dar essa expressão. Momento no ponto B, nesse caso aqui, vale 3,16 de PL, aqui, ó, 3,16 de PL, mais 3EI sobre L, porque aqui é o coeficiente de rigidez aqui nesse ponto. Quando eu insiro o valor da minha D1, que deu isso aqui, ó, eu tenho essa expressão numérica, que resolvendo vai dar 22,169. O mesmo valor, só que olha, ele deu positivo, então é sentido anti-horário. Então eu venho aqui, ó, e coloco o sentido anti-horário. O passo seguinte vai ser calcular nossas reações de apoio e já não tem mais nada a ver com o método de deslocamento. A gente vai utilizar o método das seções para poder resolver essas três equações. A grande verdade é que a gente já pode resolver através do princípio do equilíbrio, das equações da estática, porque nós temos três variáveis. Tá? Mas eu vou fazer pelo método das seções. Faço pelo que você achar mais prudente. O que eu vou fazer? Eu vou abrir uma seção aqui em B, tá? E vou olhar a estrutura do lado esquerdo. Tenho isso. Tá? Já identifiquei aqui para vocês que nós temos, além do momento já calculado, pelo método de deslocamento, nós temos um possível esforço normal e um possível esforço cortante. A gente sabe que o esforço normal não existe, mas o esforço cortante vai existir. E, para eliminar os efeitos dele, para que eu possa calcular o VA de modo direto, eu vou fazer um somatório de momentos no ponto B, bem aqui nesse ponto. Bom, quando eu faço somatório de momentos no ponto B, eu tenho a seguinte expressão, tá? Que resolvendo, tá? Eu tenho que VA é igual a 20.735. E aí eu vou lá, e aí você pode ver depois isso aqui, tá? VA vezes 4,5, VA vezes 4,5, negativo porque está girando no sentido horário. Eu tenho, isso aqui é devido ao carregamento distribuído, base vezes altura, multiplicado pela distância até o ponto que eu queira calcular, que é o B, ou metade do vão, que é a metade de 4,5, mais 14,228, que é esse momento que está no sentido anti-horário, menos 22,169, que é esse momento aqui, ó, que está no sentido horário. Resolvendo tudo, eu tenho 20.735, eu coloco aqui, ó, 20.735. Tá? Bom, utilizando do mesmo artifício, eu vou abrir a mesma seção aqui no ponto B e vou agora olhar o lado direito da estrutura. Tá? Olha lá de novo as nossas forças que vão gerar esforços internos.
Tá? Já sabe que para matar o efeito delas, a gente faz somatório de momentos no ponto B. Aí eu fixo aqui e faço somatório de momentos em relação a esse ponto, que vai dar essa expressão numérica, expressão algébrica, que isolando o meu VC, eu tenho que ele vale 17,610 kN. Ok? Vou lá e coloco 17,610 kN. Bom, e aí, meus amigos, é só o seguinte, ó. Eu vou precisar apenas fazer um somatório de forças na vertical para poder encontrar VB, porque ele é só uma incógnita e eu tenho uma equação. Fazendo esse somatório, eu tenho VA menos essa carga aqui concentrada nesse ponto aqui, ó, que é fictícia também, que é imaginária, mas é o resultante da força-peso devido a esse carregamento distribuído no vão de 4,5 metros. Essa carga aqui vale 10 vezes 4,5, tá aqui, mais VB, que eu não sei, menos 50, mais 17,610. Resolvendo aqui e isolando o meu VB, eu tenho que ele vale 56,654 kN. Bom, colocando os valores aqui, o passo seguinte é a obtenção das equações dos esforços internos traçado o diagrama